Um só, eterno abençoador e abençoado todos que dele receberam, na busca, no bater da porta, em clamar, e lhe foi aberto do conhecimento ao entendimento e ao discernimento. Eu pensar nesse momento, eu digo nesse momento, porque a minha esposa me perguntou, ela ouviu um concerto de um compositor russo chamado Rachmaninoff, e ela me perguntou. Eu vi ali no vídeo o Rachmaninoff tocando o concerto dele. Quando ele morreu, será que era ele mesmo? Então, eu abri o Google, que sabe tudo, e o Google deu a seguinte resposta. Ele nasceu em 1800 não lembro bem, e morre aos 70 anos, aos 70 em 1943, nos Estados Unidos. Então, é fácil de compreender que o que ela viu de um vídeo restaurado, certamente era ele que estava tocando piano, ou seja, o seu próprio concerto. A partir dessa ocasião, ouvir aqui, me veio pensar a respeito da diferença entre eterna idade e humanidade. Eu posso dizer de transitória idade, que gera a palavra transitoriedade. Também posso falar da palavra insana idade. E posso falar também da cidadade. E todas são decorrência da composição das palavras. Quando eu digo das palavras, eu estaria dizendo a partir de um só, da sua palavra, um só, que em toda obra da sua criação deixou impresso todas as referências possíveis, da onde o homem retira as palavras à medida que vão tendo a concepção do seu significado e do seu sentido. Sempre em correspondência, dando o seu devido valor. Porque se não for dado valor, não chegaria até aqui. Ou seja, ninguém deu valor. Então, nesse curso, desde o primeiro que falou, quando foi declarado Adão, dê nome, nomine todos os animais do campo. A partir daí, vem procedendo todos os nomes e todas as revelações em cada geração, em cada indivíduo de uma geração, em que move tudo aquilo a transferir a uma geração, como algo que realmente corresponderia. O maior juízo que traz esse mover da humanidade. Puxo para cá por quê? Porque assim é. Pois bem, nesse sentido, quando falo humanidade, veja, diz a palavra, a vida do homem são 70 anos. 70 anos. Nesses 70, veja que tem o número 7 e o número 10. O 7, como fosse a expressão dos períodos semanais, em que o 7 é o dia, como se fosse da plenitude. A partir do domingo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. A rigor, as escrituras sagradas não dizem a palavra sétimo, dizem a palavra dia 7. Então, se eu vou para a palavra dia, e não a numeração calendária, do calendário que é adotado hoje a partir do gregoriano, eu diria primeiro dia, segundo dia, terceiro dia,
terceiro, quarto, quinto, sexto, mas quando seja no sétimo não diz sétimo, dia 7. Assim como diz primeiro dia. O 2, o segundo dia. 3, o terceiro dia. No quarto, o quarto dia. No quinto, o quinto dia. E a Gênesis, declarações de Bereshit, em Moisés declara exatamente essa ordem, que nós adotamos e pensamos a partir de que passa a fazer parte da humanidade. Assim, a humanidade, esse velho, aos seus 89 anos, acolhe, desde Gênesis, que são relatos que foram depois colocados, uma forma escrita, que ficasse mais firme, fixada por histórico, para que os homens lessem a respeito do transcorrer dos povos, da onde ele procede. Então, falamos agora da humanidade. Então, veja, quando fala da humanidade, lá em Eva tem essa palavra. Diz que a Eva é a mãe da humanidade. Veja? Mas quando fala a respeito do filho do homem, não tem a imagem da mãe. A imagem da mãe, se alguém diz Maria, mãe de Jesus ou Cristo, e essa expressão do Filho de Deus, também está por dizer que o Filho do homem, na plenitude da humanidade, na plenitude dos tempos, por expressão do maior juízo, é de fato o cabeça de todo homem. Assim como de Cristo é o Deus Altíssimo, o cabeça de Melquisedeque, por sacerdote e rei da ordem da qual Cristo participa. É a expressão. Não tem dois aí. O mesmo Espírito em Melquisedeque, o mesmo Espírito em Cristo, Jesus. Quando Cristo, Jesus. Assim considerando, compreendemos melhor a palavra humanidade. Aí me pensar, veja, todas as considerações que possamos o homem ter nos diversos campos, chamados dos campos humanos, aí é a palavra humanos, seja na arte, seja ali, seja na ciência, na arte da ciência, na botânica, ou na zoologia, ou no trato dos astros, ou o que seja, da química ou da física, do que tratar. Está toda ligada a essa humanidade. Não ocorre num homem ao seu período de 70 anos. Mas esse largo período chamado da humanidade. Então, se pegar o que há de maior, mais profundo, mais elevado, de valor, de poder consciente, nós estamos declarando. É a imagem desse poder dado a Cristo, na expressão do Filho do Homem, o homem. Assim sendo, se alguém quer falar de república, vamos denotar que não corresponde mais à república pensada, admitamos, por Moraes ou por Barroso. Eles estão fora dessa humanidade. Eles estão na perversão e juízo. Ficou bem claro? E se eu falar da eternidade? Aí, da eternidade decorre. Agora, para haver eternidade, também a mente desse sujeito pensante é eternamente isto. Ficou coerente. Não dá para colher na incoerência a correspondência. Não traz juízo apropriado. Apenas a corrupção e caos. Aí está a Corte de Brasília na insana idade da sua presunção de humanidade. Eles são como crianças. Ficou claro? Essa é a ideia.
Pois bem, ao pensar nessa questão, também hoje pela manhã, até registrei alguns, como se fossem autoduros ou plaquinhas que ficam em vermelho e outras cores, em que eu vou mencionar a respeito da queda da Eva, declarado em Gênesis a partir da ideia, que depois agora, que lá não diz nada disso, vão colocar como a ideia de uma maçã. Uma maçã. Lhe foi ofertada uma maçã. Eu lembro que da palavra maçã, também uma imagem, está naquela velha, a bruxa, que é uma mulher bonita, mas vaidosa, orgulhosa, que na sua soberba olha para si, dentro do espírito de Narciso. E naquela ocasião, ela vê na imagem que o espelho lhe mostra da Branca de Neve. Naquela imagem, fica a ideia que ela vai matar a Branca de Neve com uma maçã envenenada. Veja como a relação da maçã, não que seja nas escrituras sagradas, mas que popularmente veio a ideia de colocar a maçã como sendo fruto que a Eva comeu, e pela comer aquela, ela sucumbiu, como da Branca de Neve, na história da bruxa. Até que veio uma imagem interessante, a do príncipe. O príncipe encantado, aquele que chega com seu cavalo branco, desce do cavalo, acolhido pelos anões. Ele vai aonde está a Branca de Neve, na morte, aparente, em profundo sono, ele lhe toca nos lábios e ela levanta. Interessante que essa imagem ela está declarada em Isaías. Diz Isaías que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. E o Senhor que ele viu, estava assentado. Era o seu assento, num alto e sublime trono. Que os querubins voavam sobre ele. Tinham 6 asas. Com 3 cobriam o rosto, como se fosse declarando o Shema. Com 3 cobriam os pés, para esconder dos caminhos por onde andavam. E com 3 voavam. Nesses 3 voavam até a figura do abutre me traz. Quando diz onde estão os cadáveres, onde estão os abutres. Mas ali declara querubins. É a imagem que você fizer do querubim. O que importa, o importante é um só Deus Altíssimo Criador. E ele não vai fazer as suas revelações aos anjos, ao homem. Ao Filho do Homem será revelado e será dito. É nessa humanidade em que ele vai manifestar a esperança, a fé, a certeza do porvir, a confiança e a fidelidade. E fique muito claro que não há outro a quem recorrer. E não a partir de um outro, a não ser aqui em mim, que peço socorro e aguarde a libertação que eu fará livre. Não tem outro lugar. Só aqui é que se estabelece. O que mais falaríamos? Sim, estou lendo de Isaías. Ele completa dizendo que, um momento, aquilo que está observando, uma visão, que vai começar, certamente, no pensar como deste velho, ele vai dizer, mas o templo se encheu de fumaça. É como se não havia luz. Mas, aí disse ele, eu sou um homem
de lábios impuros, que habita num povo de impuros lábios. E se sentiu sujo, leproso. É quando ele vê a percepção íntima. Santo, 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 o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É uma visão dos olhos naturais. É algo que é íntimo, se é dado e imarcessível àquele a quem é dado, porque busca. Nessa busca vem a purificação. Então ele ouve. Um anjo pega de uma tenaz e toma uma brasa do altar do santo. Ele toca nos lábios. E ele diz, o anjo, se limpo. Limpo, ele declara, ouve ser dito daquele no Altíssimo Trono. A quem enviarei? Disse eu, a mim, Senhor. E tudo se realizou, tudo se fez. Falo agora da insanidade, ou da humanidade, ou da corte de Brasília, ou falo de um só. Esse um só é um só dia. Ele tem um nome. Hoje. Não tem segunda nem terceira, não. Hoje. Sempre. Eternamente. É quem te dá todo o fundamento de razão e realmente te liberta e te justifica. Te dá poder do exercício do Espírito do Justo. Do justo Espírito. E realizar a justa justiça. Agora, estamos entre a humanidade, o Espírito do pleno Cristo, nos tempos da humanidade, como plenitude dos juízos. A partir daí, compreenderás, do homem nada separe. Tudo que do universo observável é aqui. E fica tudo respondido. E nessa resposta, sabes tu quem és. Receberás poder. Se lhe for perguntado pelo sumo sacerdote do Templo de Pedras, como na expressão da Corte de Brasília, quer julgar quando já está totalmente insano do seu bom juízo. E pergunta àquele, ou Jesus, como fez este João e faz ao José, essa porventura fez Deus Altíssimo? Que resposta eu daria sem mentir? Direi que não? Não. Em verdade, direi, eu sou. Mas por que tu não dizes? Diga! O Senhor é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. A essência do Senhor, do Deus Altíssimo, de que Isaías tem a percepção e o juízo é bom, é amoroso, é gracioso, misericordioso. Duvidas? Então não terás resposta. Se crer, és tu um salvo. Por que crer? Demonstra crer. Tenho testemunho fiel, provado e comprovado, em todas as obras que possamos chamar de potência da mente universal.
que mais direi? Que mais direi? Assim da Eva, até esqueceram, está vendo como eu fujo de um ponto? Vamos voltar para Eva. A Eva, ela diz na palavra que o que lhe vem, o tentador dizer ou perguntar é: que disse Deus? Que disse Deus a respeito do jardim? A resposta eu coloquei em algumas porções, alguns cartazes, por leitura mais bem clara, embora não forme uma continuidade do que direi nessas palavras. Ali está por dizer, é como a imagem, lá, aqui, a mesma humanidade, que a partir do tentador, e também o mesmo o acusador, pergunta. E dessa pergunta, a resposta que ela tem é aquele que diz Deus para Eva, está na expressão da filha do chefe da sinagoga. Está por expressão do lobo, com trajes de pastor. Que custa tal rigor dessa palavra? Porque na minha casa veio uma senhora chamada Helena, um nome grego, e ela disse: "Ô João, estou muito mal." Sentou-se na nossa sala, eu, ela e minha esposa. E ela me disse: "Olha, tenho pensado em me matar." Eu, por quê? Não, porque eu estou com um conflito lá na comunidade da qual eu participo. Mas que tipo de conflito? Não, tudo que eu faço agora não é bem recomendável, não é aceito, sempre tem uma razão de ser condenado. Aí eu fui falar com o pastor, porque, pastor, eu não dá mais. A pastora está acabando comigo. E procurou externar ao pastor. Eu disse: não, não. Obediência, obediência. Trate com a pastora. Então, o que foi escrito? É que o Deus, agora que Eva percebe, a partir dessa tentação, é a imagem da Helena. Ou seja, ela está a ponto de matar-se. Já não encontra mais lugar de aceitação. Onde ela depositou haver um juízo de aceitação e o amor que lhe conciliava, ela vê que não tem. Mas é ali que ela se firmou. É como perdeu também após ter andado mais e não ter caído ali, mas caiu ali. E é por isso que eu estou dizendo. Ficou claro? Cuidado, meus irmãos. Não quero tocar na cabeça dos outros. Nem querer abençoar a casa de alguém, tomando aquilo que não é legítimo nas suas mãos. Ou seja, fazê-lo para a casa do outro? Não. Na casa do outro, cabe a ele fazê-lo. Faça tu na tua casa. Então, paramos por aqui a palavra humanidade, que tudo que eu falei está ligado à humanidade. E essa humanidade é um pouco confusa quando eu quero de fato. Tem horas que essa humanidade ressurge a partir do mistério do espírito da iniquidade, quando volta à postura do templo e quer que mate e pague para os animais para ofertar você pelo teu pecado. Assim como o romanismo faz lá para com o Lutero. Mas eu pergunto, e todos ficaram livres? Não. Continua o mesmo curso da figura do chefe da sinagoga, como sendo o maior juiz e poder de determinar a respeito de ti. Como também do lobo, na figura do pastor do lobo. Então, como ficamos? Um só. Na plenitude do Espírito de Cristo, receba todo o fundamento da razão e do ensino que rege a lei da vida. Fico por aqui.
Se houver outra abertura, dela falarei. Se tiver algum tema a ser aberto, é uma porta aberta, digam e falaremos dela. Não vamos fazer estudos prévios da pergunta que possa ser formulada amanhã, porque é disso. Estarás em juízo e sob juízo em ser condenado e justificado pelas suas palavras, mas também diz: fique e espere, porque o Altíssimo colocará em tuas mãos, em tuas bocas, das palavras do Espírito de Cristo, e dele dirás. Ficamos por aqui. Que a miséria do Senhor